E finalmente o Flamengo tomou a decisão que todo mundo queria, entrou na briga para contratar Thiago Almada. Eu vou falar sobre isso, vou falar também da decisão da diretoria em voltar atrás na negociação com Everton Cebolinha. Vou falar de mais um jogador vendido e da preparação do Flamengo para o início do Campeonato Carioca. Eu vou deixar você por dentro de tudo que está rolando e acontecendo no clube mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Te amo, Mengão. Nosso amor. Mas antes de qualquer coisa, na humildade e na moral, eu queria pedir a você que não é inscrito no canal, meus amigos e minhas amigas, tem um botão aqui embaixo escrito inscreva-se, é muito importante para o nosso trabalho, também muito importante para o nosso crescimento, que você se inscreva no canal. Você não paga absolutamente nada por isso e ajuda demais a gente. Então, se você não é inscrito, clica no botão escrito inscreva-se, se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixa aí o seu like porque é muito importante para o nosso trabalho, beleza? Bom, deixa eu começar o vídeo aqui com as notícias do Flamengo, eu tenho muita coisa para falar, já vou começar falando sobre os garotos da base que vão jogar amanhã o primeiro jogo da temporada 2026, Flamengo e Portuguesa, no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda. Nós estaremos lá, inclusive, fazendo toda a cobertura desse jogo. E o que acontece, gente, é basicamente o seguinte, eu vou explicar para vocês, para que vocês possam entender. Na manhã de hoje, os jogadores do Flamengo saíram do Ninho do Urubu e estão a caminho de Volta Redonda. Vão fazer um treinamento lá no estádio Raulino de Oliveira, o último treino preparativo para jogar amanhã contra a Portuguesa. Da equipe considerada principal, apenas 2 jogadores devem estar entre os relacionados. São eles o zagueiro João Vitor e o atacante Wallace Ian. O técnico Bruno Pivetti vai comandar essa última atividade já lá no estádio Raulino de Oliveira e amanhã o Flamengo vai enfrentar a Portuguesa pelo primeiro jogo do Campeonato Carioca, o primeiro jogo da temporada 2026. Vale lembrar que esse seria, se não me engano, o 4º ou o 5º jogo da temporada, porém teve aí uma mudança por conta da final da Supercopa do Brasil e amanhã o Flamengo já estreia contra a Portuguesa e nós estaremos lá, se Deus quiser, fazendo toda a cobertura desse jogo e mantendo vocês muito bem informados, beleza? Bom, vamos mudar o assunto, falar sobre jogador vendido, isso porque o Flamengo fechou com o Atlético a negociação envolvendo o Vitor Hugo. O Atlético vai comprar o jogador que estava emprestado ao Santos, pagando ao Flamengo 2,5 milhões de dólares. O que acontece é o seguinte, o jogador tinha ido emprestado para a Turquia, voltou, o técnico Felipe Luiz chegou a utilizar ele em uma partida e o Santos despertou interesse, o Flamengo emprestou ele para o Santos. O contrato dele com o Santos era até o meio desse ano com uma prioridade na compra. O Atlético Mineiro, a pedido do técnico Jorge Sampaoli, pediu para que os dirigentes do Atlético comprassem. E o que aconteceu foi isso, os dirigentes foram, fizeram uma proposta, o Flamengo pegou essa proposta, levou até o Santos não quis cobrir a proposta, o garoto está de saída do Santos e a caminho do Atlético Mineiro, o Santos vai ficar com 10% da taxa de vitrine, ou seja, de 2,5 milhões por 50% que o Flamengo está vendendo, 250 mil dólares vai para o Santos. Boa sorte aí para o Vitor Hugo na caminhada. Bom, vamos mudar o assunto aqui agora, falar sobre Everton Cebolinha. Isso porque, gente, deixa eu explicar a vocês, a diretoria do Flamengo voltou atrás em uma decisão. A princípio, Everton Cebolinha já estava à disposição do mercado. O Flamengo só tem essa janela de transferência para poder vender o jogador. E o Flamengo já havia colocado o jogador no mercado, tipo, ó, nós vamos vender o Everton Cebolinha, já que é a última janela que a gente pode vender ele. O Fluminense, o CSKA, despertaram interesses, procuraram os agentes do jogador, e inclusive isso foi informado ao Flamengo, que tanto o Fluminense como o CSKA estavam interessados no Everton Cebolinha. O Flamengo, inclusive, tentou envolver o Everton Cebolinha na negociação com o Caio Jorge do Cruzeiro, também sem sucesso. E o que aconteceu? O Flamengo ontem voltou atrás e procurou novamente os agentes do Everton Cebolinha para oferecer ao jogador uma renovação de contrato. Ou seja, o Flamengo que queria vender o Cebolinha, dispensar o Cebolinha, voltou atrás, recalculou a rota e viu que talvez seria importante manter o Cebolinha no elenco.
Vale lembrar que nos últimos jogos dessa temporada de 2025, da temporada passada, na verdade, né, de 2025, Everton Cebolinha fez bons jogos, teve boas atuações, foi um jogador que entrou e quando entrou sempre muito bem, tendo uma atuação até melhor do que a atuação do Samuel Lino. Agora é esperar essa negociação, entender como ela vai acontecer, se o Flamengo vai ou não vender o jogador e como é que vai se desenhar esse possível novo contrato de Everton Cebolinha com o Mengão. Mudando de assunto aqui, antes de falar sobre Thiago Almada, deixa eu falar com você que agora você pode comprar os seus produtos do Flamengo aqui no canal. Você tá vendo aqui essa aba Produtos? Então é só você clicar na tela que vai aparecer aqui para você, uma aba Produtos. Você vai ali e nessa aba Produtos você encontra diversas camisas do Flamengo, camisa das mais baratas, até as camisas de jogo que são mais caras. Você encontra as camisas de treino 2026. Cara, tem muito produto, tem muita coisa do Flamengo à sua disposição. Comprando, você ajuda o Flamengo por se tratar de um produto original, mas também ajuda o nosso canal porque está comprando aqui sob a nossa indicação. Então, você quiser, clica aqui na aba Produtos, lembrando que vai chegar na sua casa em qualquer lugar do Brasil, beleza? Bom, vamos mudar o assunto aqui agora, vamos falar sobre Thiago Almada, a notícia mais esperada aí por grande parte da torcida do Flamengo nos últimos dias é essa, desde que saiu a informação de que o Atlético de Madrid queria vender 50% do passe do Thiago Almada, todo mundo só fala sobre Thiago Almada no Flamengo, que o Flamengo teria que se movimentar, que o Flamengo teria que tomar uma atitude, e já era madrugada lá na Espanha, quando chegou para Thiago Almada a informação de que sim, o Flamengo está interessado na contratação do jogador. A informação saiu na TIC Sports, lá da Argentina. Vale lembrar que a TIC Sports é um canal de muita credibilidade na Argentina. Eles trouxeram a informação de que o Flamengo procurou os agentes do Thiago Almada para saber informações sobre uma possível contratação do jogador. O Thiago Almada não descarta uma saída do Atlético de Madrid, porém tem preferências pela Europa. E por que ele não descarta? Ele não está jogando muito no Atlético de Madrid e esse ano é ano de Copa do Mundo. Ele sabe que ele precisa estar jogando, ele precisa estar atuando até para chamar a atenção do Scaloni para ser aí convocado para ir à Copa do Mundo. A Argentina, que é a atual campeã, né, da Copa do Mundo, foi vencedora aí da última Copa ainda lá no Catar. E o que acontece é, o jogador quer espaço, o jogador quer jogar, o jogador quer estar atuando e vê aí uma possibilidade de sair do Atlético de Madrid para uma outra equipe onde ele possa ganhar mais minutos, onde ele possa ganhar mais tempo e se manter na alça de mira aí do Scaloni e do scout também da seleção argentina. Agora, no Brasil, 2 clubes estão interessados em sua contratação. E é uma contratação que muda o patamar das duas equipes. Muda o patamar do Flamengo, que já é uma equipe muito qualificada, que já é uma equipe muito boa. Com a chegada do Thiago Almada ficaria muito melhor, mas muda também o patamar do Palmeiras, que também é uma equipe qualificada, que também é uma equipe boa. E a chegada do Almada seria para o Palmeiras, assim, uma chegada muito grande. Então, agora é ver quem vai fazer a melhor proposta, quem vai apresentar o melhor projeto e como é que o jogador vai tomar a decisão. Se ele volta para o futebol sul-americano, se ele decidir voltar para o futebol sul-americano, se ele vai escolher Palmeiras ou se ele vai escolher o Flamengo. O Flamengo fez certo, agiu, foi para o mercado, botou a proposta, vai botar, né, a proposta na mesa, vai apresentar o projeto e não pode perder tempo. E ainda tem uma vantagem nessa briga. A relação entre o técnico Felipe Luiz e o Simeone, a relação entre o Felipe Luiz e os dirigentes lá do Atlético de Madrid. Então isso pode ser um facilitador para o Flamengo nessa negociação. Pode o Felipe Luiz ligar ali, falar direto com o Simeone, falar direto com o Almada, falar direto com o dono do Atlético de Madrid, para poder tentar abrir uma porta, melhorar um caminho, melhorar ali uma relação e quem sabe aí ter esse negócio fechado, o que para o Flamengo hoje é muito importante. Para o Flamengo fechar essa negociação será importantíssimo e eu torço para que dê certo, para que o Flamengo consiga o mais rápido possível. Vai dar certo, vamos embora, vamos torcer para que dê certo. Amanhã o Flamengo já estreia no Campeonato Carioca, vale lembrar que no processo de preparação do Campeonato Carioca, o Flamengo fez um amistoso justamente contra a Portuguesa, venceu por 1-0 e amanhã os garotos vão estar em campo, nós estaremos lá
cobrindo e mostrando tudo para vocês, mantendo como sempre vocês muito bem informados, beleza? E eu vou ficando por aqui. Se você não é inscrito no canal, eu queria pedir, gente, você não paga nada, se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixa aí o teu like ajuda demais o nosso trabalho, o teu like ajuda demais no nosso crescimento e é muito importante para todos nós. Muito obrigado por tudo, valeu galera, tamo junto, vocês já sabem, é nóis, valeu!